Fala, Roberto, beleza? Beleza, Vitor? Tudo Tranquilo? certo. Cara, te fazer uma pergunta que assim, é uma dúvida que provavelmente não seja só minha. É que para Lambda, é importante eu calibrar o Lambda, buscar encontrar o Lambda ótimo para o meu motor, ou é mais viável eu usar um valor base, assim, que, sei lá, que eu peguei de literatura e calibrar em cima dele? Certo. Cara, o assunto de lambda é o seguinte, sempre que eu vou conversar sobre esse assunto, eu gosto de primeiro deixar claro como que o sensor, o que o sensor mede, na verdade. A teoria por trás de como ele funciona é bem complexa, mas vamos focar hoje, assim, no que ele mede, certo? Beleza. O sensor lambda, ao contrário do que ele tem um outro nome, inclusive. O nome técnico dele é sensor de oxigênio. Certo. Por quê? A função dele é medir residual de oxigênio que sobrou da combustão. Então, beleza. O que é combustão? De maneira muito básica. Entra ar para dentro do motor, esse ar tem oxigênio, a injeção faz toda essa parte de controle de combustível pelos bicos injetores, Correto. e daí você tem a combustão, que é essa reação química entre o oxigênio e o combustível. Beleza? A sonda lambda, ela mede, teoricamente, é para medir quanto sobrou de oxigênio dessa combustão. Porque a combustão é um fenômeno muito rápido. Então, nessa reação química, às vezes você não usa tudo de ar que entrou, às vezes não usa tudo de combustível que entrou, tudo que tem muitas coisas que afetam isso aí. Então, a sonda lambda, ela mede esse oxigênio que não participou da combustão, Certo. certo? E aí, antes de falar assim, cara, sobre valores de lambda, ideais e tudo mais, eu vou compartilhar uma coisa assim que aconteceu comigo. Quando eu estudava bastante essa parte teórica, assim, eu vi que tinha um negócio que chama faixa de inflamabilidade do combustível. Então, assim, você tem uma região, ou tipo um range de lambda que ele queima. Então, por exemplo, assim, vamos supor, tá? Só para a gente falar em números aproximados, sem nada muito, só para a gente exemplificar. Se a gente estivesse falando, por exemplo, da gasolina, tá? É lógico que isso varia também de motor para motor, depende do sistema de ignição, depende da pressão de boost e principalmente da pressão na câmara, mas se a gente falasse assim, tipo, de 0,60 a 1,2. O que eu quero dizer com isso? Que mais rico que 0,60 ou mais pobre que 1,2 não existe combustão, porque a reação não ocorre. Mesmo dando centelha, ele não vai pegar fogo. Exatamente, não vai existir Certo. combustão. Por quê? A combustão é uma reação química, você precisa dos ingredientes na proporção correta, que nem um bolo, cara. Se você exagerar num ingrediente, não vai ter bolo, entendeu? Sim. A mesma coisa é aqui. Cada combustível tem sua faixa de inflamabilidade. Eu estou dando um exemplo básico aqui, entendeu? É mais para mostrar que mais rico que isso aqui não vai queimar, mais pobre que isso não vai queimar, certo? Beleza, eu tinha isso aqui em mente. E daí, eu estava com o motor no dinamômetro e eu sempre tinha assim na cabeça de eu tentar usar por volta de lambda 1 na marcha lenta, certo? Acho que é uma ideia que todo mundo tem, né? Muita gente tem. Que o Lambda 1 seria o ideal para marcha lenta. Né? Exatamente. Assim, ó, marcha lenta você quer trabalhar numa condição que você não gaste tanto combustível, certo? Então eu tinha essa ideia de trabalhar com lambda 1. Beleza, o que eu fiz? Eu falei, deixa eu empobrecer um pouco para ver o que acontece. E fui empobrecendo o motor, certo? Eu falei, cara, deixa eu colocar em lambda 1.2. Pum, coloquei em lambda 1.2 e o motor funcionava. Só que assim, cara, ele tava funcionando redondo naquele motor. Eu falei, vamos pôr 1,25, vai, porque
Teoricamente era para ele começar a falhar. Para começar a falhar. Cara, não falhou. Eu coloquei lambda 1.3, não falhou. Eu falei, meu, que isso? A teoria tá errada? Como que pode? Mas sabe? porque se for ver, não era para queimar. Exatamente. E quando eu tô falando de teoria, eu tô falando, cara, tem esse livro aqui, Internal Combustion Engines Fundamentals do Haywood. É bom pra caramba esse livro aqui. É um livro antigo, mas, cara, basicão assim de funcionamento de motor tem aqui. Esse Haywood é um professor lá do MIT, muito bom esse livro. É bacana. Eu falei, cara, o cara tá errado? Então eu falei, meu, acho que eu tô errado, né, cara? Vamos analisar, né? Daí o que acontece? Primeiro, eu tô falando tudo isso para você entender o seguinte detalhe, cara. Nesse caso, eu tinha, digamos assim, que a gente tinha um lambda por volta de 1,30 e eu não estava tendo um misfire. Provavelmente tinha alguma outra coisa influenciando aí. Alguma coisa influenciando. O que era? Cara, por isso que eu falei que o lambda é chamado de sensor de oxigênio. Ele mede, a ideia dele é medir residual de oxigênio da combustão. Só que ele não consegue diferenciar, se ele vê lá, se aparece lá uma quantidade de oxigênio, ele não sabe se isso participou da combustão ou não. Ele é só o oxigênio que está lá, né? Exatamente. O que eu quero dizer assim, que se a gente conseguisse colocar uma sonda lambda na câmara de combustão mesmo e colocasse uma sonda lambda no escape, esses valores vão ser diferentes. Porque o oxigênio que participa da combustão pode não ser o do escape. Por quê? Certo. Vou fazer um desenho bem simples aqui, tá? Vamos supor que eu estou aqui com meu duto de admissão aqui, fazer, cara, um negócio bem simples, tá? E o duto de exaustão aqui, tá? E aqui tá fazendo o pistão aqui embaixo, tá? Só para a gente ter uma referência. O que acontece, cara? Isso eu vou falar de uma das condições só para dar meio que um exemplo mesmo. Aqui eu estou entrando com a minha mistura ar combustível, certo? Seria oxigênio e o combustível. Oxigênio de uma e forma combustível, bem exatamente. geral, a gente sabe que não é isso, mas... Para participar da combustão, certo? Vamos dizer o seguinte, antes disso aqui acontecer, vamos dizer que assim, ó, cara, meu pistão está subindo, já teve a combustão, meu pistão está subindo e ele está empurrando os gases de exaustão aqui. Perfeito? Existe um negócio que chama cruzamento de comandos, certo? Então, assim, a válvula de admissão não abre exatamente no ponto morto superior e a válvula de exaustão também não fecha exatamente no ponto morto superior. Existe um momento em que as duas válvulas estão abertas juntas, certo? Então, nesse momento, ocorre um fenômeno que chama scavenging, que é o que? Cara, as duas válvulas estão abertas, esse ar entrando aqui com combustível, ele ajuda a empurrar os gases de exaustão que estão na câmara de combustão aqui para fora, certo? Dependendo da condição do motor, eu digo assim, de rotação mesmo, e do cruzamento de comandos, de diversos fenômenos físicos que ocorrem no motor, inclusive de ressonância de admissão e exaustão, pode acontecer desse ar aqui que está entrando durante a admissão saia um pouco no escape. Ele meio que passa direto. Passa direto aqui e uma partinha ele vai para cá. Lógico que muito é preenchido aqui a câmara de combustão, mas uma parte vai para cá. Então, esse é um exemplo que mostra que, cara, a teoria aqui da faixa de inflamabilidade não estava errada. É que eu tinha um motor com muito cruzamento e por conta disso... Ele estava numa rotação também que não era favorável, provavelmente. Marcha lenta. E o lambda que eu estava medindo era o lambda aqui aqui na exaustão. Mas ele é diferente
do lambda da combustão. Então, assim, Certo. repetindo, cara, isso é muito importante. O lambda, se a gente pudesse colocar um sensor lambda na câmara de combustão e conseguir medir de fato, assim, ó, cara, terminou a combustão, o que sobrou de ar seria uma coisa, o que a gente mede no escape é outra coisa. Então, esse é um exemplo para mostrar que o seguinte detalhe, cara, o lambda ideal depende de cada aplicação, depende de qual combustível e tudo mais, mas também depende de aspectos físicos do motor. É por isso que Às assim, vezes você pode acabar tendo uma leitura falsa de lambda, que se você, por exemplo, nesse caso aí, fosse partir para o lambda 1, você ia estar jogando muito combustível fora. exatamente. Então, assim, esse é um exemplo para mostrar, cara, tenha os valores de lambda, assim, apenas em mente. É lógico que tem tendências. O álcool, ele tende, o lambda ideal tende a ser mais rico que a gasolina e assim por diante, mas isso a gente pode até gravar um outro vídeo depois, tem muita coisa legal. Sim, esse assunto é bem tem extenso bastante mesmo. coisa, né? Mas o que eu gostaria de passar aqui cara, esse é um dos exemplos para você não ficar assim, cara, esse é o valor de lambda ideal para essa condição, para esse combustível. Meu, cada motor tem o seu motor. É lógico que... Às vezes isso aí, esse cruzamento pode acontecer em outras rotações também, né? Pode ser mais confuso ainda para o cara. Por exemplo, sei lá, se isso acontece uma rotação de 4.000 giros, aí o cara tá calibrando lá, aparece um valor de lambda, ele acha que vai quebrar tudo, mas não, tá normal. Às vezes o cara pode estar assim, às vezes ele pode estar calibrando sempre para o mesmo lambda, mas como isso aqui afeta a medição, é sempre o mesmo lambda do escape, mas cara, não é o lambda da combustão, que é o que realmente interessa, certo? Mas o que é importante, além da gente entender isso, é ter alguns conceitos na cabeça, tá? Vamos falar aqui, acho que dos pontos mais importantes da gente falar. Porque assim... Depois eu tenho umas perguntas para te fazer sobre leitura falsa de lambda. Beleza. Eu acho que... Mas já manda já. Não, então, tá, beleza. Quais seriam outros casos em que, às vezes, a leitura do lambda mais pobre pode me enganar? Eu sei que uma delas é em corte de ignição. Quando eu corto a minha ignição, eu acabo tendo uma leitura de lambda maior, porque, como você falou, vou cortar a ignição, aquela parcela de área combustível que vai estar na minha câmara não vai queimar e vai pro escape. E essa parcela está com muito oxigênio. Como o lambda lê oxigênio, ele acaba lendo que tem muito oxigênio disponível e dá um valor de lambda mais alto. Tem algum outro caso? Porque esse meu seria só de corte de centelha, na troca de marcha mesmo. Sim. Cara, e esse tem um outro caso quando você está trabalhando com uma queima estratificada em injeção direta, você tem uma não representação certa da combustão, do lambda da combustão, né? Porque a queima estratificada, basicamente, a ideia é você ter uma combustão mais rica em volta de uma atmosfera mais pobre, certo? Então, você usa como se fosse, teoricamente, eu posso fazer uma analogia assim, como você usa um espaço menor para combustão. Então, isso vai afetar também a leitura de lambda. A leitura de lambda. Então, esse é um outro exemplo. E falando mais especificamente, como muita gente ainda não trabalha com injeção direta, falando mais especificamente dessa parte que você falou de limitador, certo? Lâmina no limitador. Cara, tem um ponto bem importante que muita gente confunde. Vou dar esse exemplo aqui, cara. E eu falo muita gente porque, cara, quando eu dava curso mesmo de injeção eletrônica, a gente abordava esse assunto, muita gente ficava meio assustado. E esse exemplo deixa bem claro, tá? Vamos supor que a gente está com um motor 4 cilindros funcionando ali numa condição ali qualquer, no dinamômetro, tudo certinho, e o lambda está em 0,90, certo? Então, eu estou aqui com um lambda, vou colocar essa caneta aqui,
eu estou aqui com um lambda de 0,90 numa condição específica e está funcionando redondinho. Ele varia, oscila para 0,89, 0,91, mas está bem estável. Rodando liso. Rodando liso. Eu estou com o motor 4 cilindros. Daí, imagina que eu tenho um problema no chicote, certo? E desliga um dos injetores. Então, do nada, assim, um injetor parou de funcionar. Como se tivesse um problema de chicote. Eu vou lá e tiro o conector mesmo. Desliga o bico. Tá. O que vai acontecer com o lâmina? Meu, o lâmina vai ficar pobre, certo? E aí, o que normalmente as pessoas pensam? Meu, eu parei de injetar combustível, então meu lâmina fica pobre. Ou seja, eu vou ter um valor que vai mais alto, maior do que 0,90. Tá? Porque um dos cilindros não está recebendo combustível. E daí eu falo o mesmo experimento. Meu, beleza, tá certo, perfeitamente certo. Agora imagina o seguinte, eu volto lá, conecto o meu conector naquele cilindro, daquele injetor, e eu vou lá no conector da bobina do cilindro 1 de novo e desligo ele. Muita gente pensa o seguinte, cara, agora eu tô com combustível, então, mas eu não tenho ignição, então vai ficar com lâmina rico. Não, porque tem combustível sobrando. Né? Porque tem combustível sobrando. Não é isso. O que acontece? Conforme a gente falou no início, o sensor lambda, a sonda lambda, também chamado sensor de oxigênio. Ele mede residual de oxigênio. Nesse caso, parou de funcionar a ignição, vai entrar ar combustível no cilindro, não vai queimar porque não tem ignição, e vai sair ar combustível para fora. Vai sobrar muito mais ar no escape do que se você tivesse a centelha. Então ele vai medir pobre também. Vai indicar um valor bem alto de lâmina. Exatamente. Então, eu gosto de dar esse exemplo porque esse exemplo deixa bem claro. Agora, se falhou a ignição, o lambda tende a medir pobre. E daí entra nesse lance do limitador. O que acontece? O limitador, cada injeção tem uma estratégia, pode atrasar ponto, fechar borboleta, tem diversas estratégias. Mas quando ele faz o corte mesmo, seria o corte. Ele desliga alguns cilindros, certo? Então, ou ele corta combustível, ou ele corta ignição, ou ele corta os dois, mas tipo, não é 100%, senão o motor desliga. Alguns cilindros estão funcionando, outros não. Então, existe a medição pobre de lambda quando se está no limitador. Só que, de novo, você está medindo lambda no escape. Não significa que você tem uma combustão pobre. Lambda pobre é diferente de combustão pobre. Medição de lambda rico é diferente de combustão rica. Por que falam, lambda pobre queima, pode quebrar o motor? Cara, combustão pobre pode quebrar o motor. O lambda já... são coisas diferentes. Dependendo da condição, eles são bem próximos. Então, é por isso que é importante a gente comentar. Tem essa grande diferença. Então, por exemplo, assim, por que existe essa relação de lambda com quero o motor, não quero o motor? Eu vou desenhar um gráfico aqui, mas é basicamente porque é o seguinte. O valor de lambda da combustão está diretamente relacionado à temperatura da câmara de combustão. Que aí seria o fator que faz quebrar o motor mesmo. Né? Se eu tenho uma temperatura muito alta, às vezes eu posso estar ultrapassando o ponto de fusão do alumínio do pistão, por exemplo, e está quebrando tudo. Exatamente. Uma temperatura alta pode afetar diversas coisas, mas também a gente não pode esquecer do fenômeno de detonação. Sim. Você está com uma temperatura alta também, você pode induzir esse fenômeno de detonação e por isso também quebrar o motor. Certo. Mas a variável que o lambda afeta diretamente é a temperatura da câmara. Tá? Então eu vou desenhar um gráfico aqui. Deixa eu fazer com caneta aqui os eixos. Eu vou fazer o seguinte aqui.
aqui eu vou colocar temperatura, tá? Da câmara de combustão. E aqui eu vou colocar lambda, tá? Certo. Perfeito. Se eu falar que aqui a gente tem lambda 1, certo? Então, para cá, o lambda é menor, então o lambda é mais rico, certo? E para cá, ele é pobre. Tem um valor maior de lambda. O que acontece? Esse gráfico aqui, a gente tem um ponto de máximo em lambda 1. De máxima temperatura mesmo. Exatamente. Então, isso aqui é o seguinte, o que significa esse gráfico? Imagina que a gente consegue medir apenas a temperatura da câmara de combustão e a gente vai variando o lambda para ver como essa temperatura varia conforme o lambda. É isso que vai mostrar o gráfico. Na teoria, a temperatura máxima de câmara de combustão é em lambda 1. Certo? Por isso que eu vou falar... Mas esse lambda sendo medido no escape ou na... Sendo o lambda da combustão? Da combustão mesmo, tá, exatamente. Certo. O lambda da combustão mesmo. Certo? E daí o que acontece? Você tem uma curva que ela é mais ou menos assim, tá? E daí depois ela despenca. No caso da gasolina, nem iria queimar. Exatamente. Aqui, daqui para frente. Aqui, toda essa faixa de lambda que eu estou colocando, eu estou considerando que eu estou dentro da faixa de inflamabilidade. Certo. Se eu sair dessa faixa, a temperatura vai despencar, porque não tem combustão. Uhum. Certo? Então, beleza. O que a gente consegue enxergar daqui? Que, além do valor máximo ser em lambda 1 aqui, quando eu enriqueço, eu diminuo a temperatura, e quando eu empobreço daqui, também diminuo a temperatura. Só que, olha como você diminui muito mais para o lado rico do que para o lado pobre. Então, é por isso que muita gente acaba utilizando misturas mais ricas para melhorar a segurança do motor? Exatamente. Essa é a ideia de enriquecer o motor para trabalhar mais seguro. É porque você diminui diretamente essa temperatura da câmara de combustão. Você diminui também a temperatura de GT trabalhando mais rico e assim por diante. Além desse gráfico, a gente pode avaliar a influência do lambda no torque do motor. Está diretamente relacionado à velocidade de propagação da chama, né? Exatamente. E ao consumo específico do motor. Certo. Então, falando diretamente de torque. Aproveitando, já vou te fazer uma pergunta. Manda bala. Por que sempre o meu máximo torque vai surgir com um lambda menor do que 1? Ou seja, ele vai surgir sempre tendendo para o lado rico. Por causa do seguinte, tem vários fenômenos que afetam isso aí, eu vou comentar de dois. Certo. Primeiro lance, a gente tem que olhando a combustão do ponto de vista mais químico. A combustão é realmente um fenômeno, é uma reação química, e ela é uma reação química exotérmica, ela libera calor, ela gera energia. O balanço, quanto você coloca de ar, quanto você coloca de combustível, afeta essa liberação de energia. E essa liberação de energia, na combustão rica, ela libera mais energia do que na pobre. Certo? Então, isso é um balanço, a gente, olhando do ponto de vista químico, é por causa disso. Certo? Além disso, tem uma outra coisa que ela afeta também a parte da velocidade da queima mesmo. Uma combustão rica, ela tem uma velocidade maior. Por que disso? Cara, daí já é uma parte muito teórica. É um tópico mais teórico, assim. Acho que é importante a gente mostrar que, assim, se fosse explicar também no detalhe por que isso acontece, eu realmente não é um negócio que me preocupa. Por quê?
entender que ela afeta a velocidade da queima é importante para quem calibra o motor. Aham. Por quê? No outro vídeo a gente já falou sobre avanço. Avanço de ignição, E isso. você viu que na teoria o avanço existe porque para Ele você... está diretamente relacionado à velocidade de propagação na chama, né? Exatamente. Tem a parte de aproveitamento ótimo do trabalho, certo? Você sempre vai ter trabalho negativo, você maximiza o trabalho, né? Então você acerta o avanço considerando a queima, a velocidade de queima. Certo. Quando você muda o lambda, você muda a velocidade da queima. Então você tem que saber isso, porque, cara, se você trabalhar de um valor de sonda, você vai ter um valor de lambda de avanço ótimo. Ótimo. E se você mudar muito esse lambda, Eu tenho que calibrar a ignição de novo para atingir aquele valor. O valor ótimo para aquele lambda. Exatamente. O valor ótimo de ignição para aquele lambda. Exatamente. Entendi. Na prática, assim, quer dizer que se eu estiver trabalhando com 0,90 e eu mudar para 0,89, eu vou ter que mudar meu avanço? Cara, vai ser mínimo. Muito pouco, né? Você não vai ter... Mas agora, isso dinamômetro. supondo que eu esteja trabalhando com 0,85 de lambda, certo? Mudei para lambda 1. Certo. Aí eu vou ter que calibrar de novo. Você vai ter que... Exatamente. E nesse caso, se eu olhar nesse gráfico, de acordo com esse gráfico... Ah não, você não colocou velocidade de propagação, né? Ainda não. Não, beleza. Só falar um negócio de lambda 1. É um valor, é uma região que, cara, para aplicações de motorsport, não tem sentido a gente trabalhar. Por quê? Por causa disso aqui. E outro gráfico, o gráfico de consumo. Deixa eu fazer um negócio para simplificar aqui, ó. Vou colocar que o gráfico em preto é temperatura e eu vou colocar, vou desenhar um gráfico em cima aqui, que é o de consumo. Tá? Coloquei um monte de letra aí, mas é consumo vermelho, tá? Certo. O que acontece? O ponto de mínimo consumo é no lambda mais pobre. E essa curva, ela é mais ou menos assim, ó. Então, o que acontece? Se você tem um mínimo consumo num lambda mais pobre que 1, não tem por que você trabalhar no lambda 1. Certo? Geralmente quando você vai empobrecer o motor é para economia de combustível. Então já que você quer economizar combustível, economize um lambda inteligente, que você vai achar um mínimo consumo e além disso, você vai ter uma temperatura menor na câmara de combustão. Que acaba sendo, tipo, o melhor dos dois mundos, né? O mínimo consumo e ainda, além de tudo, com a máxima segurança. Com mais segurança, você vai estar trabalhando, apesar de que, isso a gente está falando, por exemplo, na marcha lenta, certo? Uhum. Cara, marcha lenta, você não vai ter uma preocupação de temperatura de câmara. Por quê? Sim. O que gera a temperatura da câmara? A combustão. Na marcha lenta não entra quase nada de ar, entra pouquíssimo combustível, então a sua temperatura da câmara vai ser menor, certo? Algumas ressalvas eu quero fazer. Primeira, eu falei, lambda 1 nunca vale a pena. Para aplicações de motorsport, eu falei, carros de rua, se você for colocar uma sonda lá e medir, em muitas condições, praticamente todas, a não ser em WAT, que é pé no fundo mesmo, carros originais eles trabalham nessa região. Por quê? Porque daí é uma questão de emissões. O catalisador em si, ele tem uma maior eficiência por volta do lambda 1. E daí ele fica ali ciclando entre um pouquinho rico e um pouquinho pobre, quando não tem sonda wideband, para fazer esse esquema de emissões. Então é por isso que em carros de rua trabalha-se em lambda 1. Mas, se a gente está, por exemplo, isso é uma dúvida que pode surgir. Beleza, legal essa curva de consumo. Mas o que isso me ajuda num carro de corrida? Cara, existem condições que você pode trabalhar aqui. Numa condição de baixa carga, por exemplo. Você pode fazer esse calibração de combustível focando em mínimo consumo. Cara, se você está numa corrida de 12 horas, por exemplo, e você entra num safety car,
cara, você não vai estar de pé no fundo. Você não tem mais uma preocupação com temperatura. Então, não tem sentido você trabalhar com um valor de sonda rico, certo? Joga um mapa com valor de lambda maior que 1 e Exatamente. ainda ganha em consumo. Exatamente, você ganha em consumo e você não está trabalhando numa região de máxima temperatura. Então, por isso que assim, cara, qual que é o valor de lambda? Cara, depende do que você quer, entendeu? Nos mapas que eu faço, eu coloco algumas condições com o lambda aqui. Porque daí se o cara entra nessa situação que eu tô falando de safety car e isso aqui numa corrida de longa duração dá diferença. Pode ser o resultado entre ele terminar ou não a prova, né? Por falta de combustível. Às vezes, assim, como numa de 12 horas o cara vai parar para fazer abastecimento, é algo assim que, cara, de repente no último stint você pode colocar menos combustível, porque você veio economizando ao longo da prova, entendeu? Então, é a questão de você trabalhar de uma maneira inteligente mesmo. Eu já fiz um estudo em dinamômetro que eu fiz o seguinte, eu pesquisei o lambda de um motor, era um motor V6 Mitsubishi, e eu fiz a pesquisa do lambda para máximo torque, certo? E além disso, eu fiz a pesquisa do lambda para mínimo consumo específico. Então eu achei qual é esse valor aqui, certo? Esse vale. Exatamente. Então eu procurei esse cara aqui. Eu não sei se eu consegui desenhar um outro gráfico aqui. Então, em preto, a gente tem temperatura. Em vermelho, a gente tem consumo específico, tá? E vamos falar agora de torque, tá? A letra não está muito boa, mas o azul vai ser torque. O valor lambda para torque, para máximo torque, que nem eu disse, ele tende a ser mais rico aqui, certo? Então eu vou colocar ele aqui, por exemplo. Então ele é um valor de máximo aqui, de maneira que ele cai para cá e ele cai para cá também. Aqui eu não desenhei tão caído, mas a ideia é mostrar que o máximo torque vai ser para um lambda mais rico. E lembrando, a gente tem que estar sempre falando do lambda da combustão. No início eu falei que lambda da combustão é uma coisa, lambda do escape é outra coisa. O que eu fiz naquele estudo? Eu pesquisei qual lambda eu obtinha um máximo torque e eu pesquisei qual lambda eu tinha o mínimo consumo. Ah, como que eu meço o torque? Tá fácil, no dinamômetro tá beleza. Como que eu meço o consumo? Quando eu falo assim, mínimo consumo, eu não estou dizendo assim, consumo de combustível total. Porque se for ver, cara, se eu estou falando só de consumo, quanto mais pobre, menor o consumo. O que eu quero dizer é consumo específico. O que é o consumo específico? É a relação entre quantidade de combustível que você está injetando e quanto potência você está gerando mesmo. Certo? Quanto de energia você gera. Seria o mínimo consumo para a máxima potência. Exatamente. Basicamente. Então, o que quer dizer aqui? Como o lambda mais rico, você ganha potência, mas você gasta muito mais combustível. Então, por exemplo, você coloca... A geração das retas essa é muito mais inclinada. Né? Muito mais inclinada. Então, por exemplo, assim, você coloca 5% de combustível, não quer que você gastou 5% a mais de combustível. Não quer dizer que vai vir 5% a mais de torque. Exatamente. Entendi. Então, você tem que achar esse balanço, certo? Então, é uma equaçãozinha, mas basicamente, o que você precisa de sensor? Você precisa ter um sensor. Além de você estar medindo torque, você tem que medir consumo de combustível. Como que se faz isso? Tem que ter um sensor, um fuel flow, um sensor que mede a vazão de combustível. E tem que ser naquele momento também, né? E tem que ser naquele momento. O ideal é que esse sensor esteja o mais próximo possível do motor em si, né? Da flauta, né? Sim. E eu já vi pessoas
errando muito nesse cálculo porque eles colocavam esse sensor antes do regulador. Então o regulador ele mantém o retorno. Então você tem que tomar cuidado, né? Coloque o mais próximo do motor, mas mandatoriamente depois do regulador. Por exemplo, que é realmente o que está indo para o motor. Exatamente. Antes do regulador você está medindo o que retorna para o tanque também. E você otimizou ignição para os dois? Exatamente. O que aconteceu nesse estudo que eu fiz? Eu achei esse valor de lambda, aqui, e daí eu fiz o seguinte, beleza, achados esses dois, vamos trabalhar o melhor avanço? Eu busquei no dinamômetro, cara, no detalhe, o melhor avanço. E esse aqui foi maior. Por quê? Porque a combustão pobre, ela é mais lenta, então você tem que começar antes a combustão, portanto você trabalha com um ângulo de ignição maior. Cara, eu não me lembro exatamente os valores. Era um motor Mitsubishi V6 a gasolina, mas assim, ó, para não estar muito errado, esse aqui foi por volta de 90,09 mesmo, e esse aqui foi por volta de 1,05. Já aconteceu de eu trabalhar bem mais pobre aqui, vou colocar em vermelho. Já aconteceu num outro motor de eu trabalhar bem mais pobre aqui, mas foi em um motor que eu tinha bastante cruzamento mesmo, então eu tinha aquela falsa leitura. Relembrando, não estou dizendo que 0,90 é o de máximo, nem que 1,05 é o de mínimo consumo específico. Acho que nesse vídeo deu para deixar bem claro. Uma coisa é a lâmpada da combustão, outra coisa é a lâmpada de escape, que são coisas distintas. Sempre que você for pesquisar em literatura, eles tendem a falar de lâmpada de câmara de combustão. Então tem que ter esse cuidado, e por isso que, cara, cada motor é motor. Faça os testes no dinamômetro, não tem achismo. Se você está trabalhando numa aplicação motorsport, acho que ficou bem claro também. Cara, vale a pena. Não tem sentido você trabalhar em lambda 1, certo? Não tem sentido. Se estou preocupado com... eu quero economizar combustível. Cara, deve ser mais pobre. A teoria mostra que é mais pobre. Então... E se eu não tiver o dinamômetro, eu não vou ter como descobrir os valores ideais. Mas eu poderia usar algum valor como base? Depende da condição. Para marcha lenta, cara, falando desse valor pobre para marcha lenta, tá? Você nem precisa medir o consumo. Geralmente o que eu faço? Cara, eu pesquiso ali quando que o motor começa a falhar de pobre na marcha lenta. Eu vou empobrecendo até... opa! Falhou. 1,15 começou a falhar. Então beleza, eu sei que, cara, naquela condição eu não posso trabalhar com 1,15. Eu coloco 1,05, 1,07, algo que eu esteja longe. Eu não vou colocar 1,14, porque qualquer coisinha vai fazer com que o motor falhe. Coloco ele, dou uma folga boa para eu nunca entrar nessa condição de misfire. Justo. Mas é uma maneira de você achar para marcha lenta, certo? E a sua pergunta foi? Como que eu faço para calibrar na rua isso, né? Na rua, então... Porque eu supondo que eu não tenha acesso ao dinamômetro, como é que eu faria para... usaria um valor base? Que valor eu usaria? Não sei. Cara, assim, ó, o que a gente pode... que nem assim eu te falei, valores base. Para cada motor é um motor, certo? Mas tenha em mente, assim, que quando você não tem nada e você vai fazer um levantamento, comece com ele rico, por causa de tudo isso que a gente já falou, e comece assim num valor que você realmente vai estar seguro. O que eu vou falar? Cara, vou trabalhar com gasolina. Cara, você pode começar com 0,88, você vai estar bem rico. 0,87, você vai estar bem rico. Certo. Lógico que... por isso que esse assunto é algo assim que eu até nem gosto de falar. É polêmico, né? É polêmico. Você vai falar assim, eu tô com um motor de arrancada, cara, que tem muita potência. Você não vai trabalhar com 0,88.
Primeiro que a chance é enorme, você nem está trabalhando com gasolina, Aham. certo? Então você Isso tá aí já muda trabalhando com- completamente o lambda ótimo. Exatamente, então você vai estar trabalhando bem mais rico. Então, Sim. cara, e esse é o lance. É importante assim que entender pelo menos isso aqui, né? A gente falou de pouca coisa aqui, mas já ajuda. Sim. E fazer testes, cara. Ah, tô na rua, como que eu vou fazer? Cara, você vai ter que testar, não tem jeito. Coloca um valor rico, vê como o motor se comporta. Tem que ter uma base forte de análise de dados para você poder comparar, certo? Realmente. Então, cara, não sei se ganhou torque ou não, mas, meu, você consegue olhar e ver, de fazer um teste padrão, por exemplo, e comparar se o carro acelerou mais ou não, para achar se você ganhou torque ou não. Certo. Você pode tentar, de uma maneira, monitorar a temperatura do motor em função desses testes de lambda, mas, cara, a temperatura do motor é bem claro, né? Se enriqueceu, vai diminuir, se empobreceu, vai aumentar até o lambda 1. E Certo. o cara não vai estar trabalhando no máxima potência por volta do lambda 1. Aproveitando esse que você falou de trabalhar mais rico para baixar a temperatura do motor. Eu já vi muita gente falar que prefere, em vez de usar o corte de combustível, cortar o injetor mesmo, ele deixa o injetor funcionando com lambda super rico, por exemplo, 0,7, 0,6 na condição de cell, ou seja, o cara estava numa rotação alta, tirou o pé, em vez dele cortar o bico, ele deixa a mistura mais rica porque refrigera melhor. Isso Certo. aí é real? Assim, ó, sempre que a gente... Então, você está falando, deixa eu ver se eu entendi. O cara tá lá de pé no fundo, daí é naquela condição que o cara tira o pé para fazer uma frenagem, tá numa curva ou no carro de rua, o cara simplesmente tira o pé. Só tirou o pé. Muita gente gosta de trabalhar rico. Exatamente, de condição de freio motor. Beleza. Cara, assim, ó, sempre que você colocar combustível para dentro, você vai tender a baixar essa temperatura, certo? Beleza. Por quê? Quanto mais rico, menor a temperatura da combustão, da câmara de combustão. Só que, cara, se você faz o decel, que é aquela estratégia onde você corta o combustível mesmo, não vai estar correndo queima, né? Exatamente. Então, o que esquenta a câmara de combustão é de fato a A combustão. Se você tira o pé e você está injetando combustível, cara, tá tendo combustão. Você, tá, eu tô com 0,7, tô bem gordo, beleza, mas cara, tá tendo combustão. Então, você tá gerando calor lá. E outra, cara, não é tanto uma preocupação você resfriar. É lógico que às vezes você tá numa condição, cara, há muito tempo de WT e você tira o pé, a temperatura da câmara de combustão não cai de uma hora para outra, certo? Mas quando você realmente desliga os injetores, é importante passar essa ideia de que não tem mesmo combustão. Ele dando uma leitura de lambda muito alta, né? Que eu acho que é por isso que muita gente não acaba tendo um pouco de receio de usar essa estratégia. Porque na hora que você tira o pé, o valor de lambda sobe um monte. Exatamente. Ele vai estar lendo o oxigênio, na verdade. E ele sobe um monte para cá desse gráfico, porque ele passou da faixa de flammabilidade, às vezes mede lambda 10. Por quê? Porque não está tendo combustão mesmo. Agora, uma coisa importante, se você precisa, na sua aplicação, cara, é uma aplicação onde, cara, eu estou chegando a uma temperatura de câmara extrema e eu quero, depois que eu tiro o pé, resfriar o motor. O que você pode fazer? Você pode cortar a ignição e injetar combustível. Isso vai resfriar a sua câmara de combustão. Porque, cara, o ar que está passando lá, ele vai resfriar. Mas se você colocar mais combustível e não tiver a queima, esse combustível vai ajudar a resfriar. Ele vai servir para roubar mais calor, né? Ele vai roubar calor da câmara de combustão. Só que, assim, teria que ser uma condição muito extrema, né? Porque nesse caso, se eu fizer isso assim, um carro de uso diário, vou contaminar meu óleo, não vou? Exatamente. Você tem que tomar esse cuidado que você injetar combustível ali, vou
Por isso que depende da aplicação. Ah, tô no Aham. carro de rua, eu quero... Cara, você não precisa se preocupar em resfriar a câmara de combustão depois que você tira o pé, então você não vai fazer essa estratégia que eu falei. A ideia é mais para mostrar que é uma condição que não está tendo combustão, e se você colocar uma mistura rica e ter centelha, você vai gerar calor lá dentro. Entendi. Certo? Certo, beleza. Bom, eu acho que de lâmina para esse vídeo a gente já falou bastante, né? Já deu aí Já 45 minutos 45 de vídeo, minutos, né? caramba. Mas tem Mas bastante eu acho que coisa assim, a ainda, gente cara. deveria gravar um segundo vídeo aí, não, se aprofundando mais nisso. Mas já, O que você acha que seria legal falar sobre cara, na questão de lambda para cada combustível, a gente mostrar login, principalmente de motor em V, um negócio desse tipo assim, seria, bem legal. E também essa parte da inflamabilidade, a gente conseguir entrar em mais detalhes, acho que seria bacana. Não, show de bola. Mas cara. acho que é isso aí. Obrigado, viu, Roberto? Beleza. Valeu. Valeu.